Bom dia, senhores e senhoras aqui presentes. Havendo quórum regimental e com proteção de Deus, declaro aberta a 107ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. 107ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Pequeno expediente: leitura da matéria do expediente, leitura da ata da sessão anterior, uso da tribuna. Ordem do dia: votação das contas do município de Campo Novo de Rondônia, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor prefeito Ocimar Aparecido Ferreira. A ata da sessão anterior será dada por lida. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Expediente do dia: informa que o vereador presidente está faltando à sessão por ter viajado e seu carro quebrou, não podendo chegar a tempo. Leitura do processo número 052 de 2020, que trata sobre as contas do município de Campo Novo de Rondônia, exercício de 2017, de responsabilidade do prefeito Ocimar Aparecido Ferreira. Senhores vereadores, tem uma solicitação do senhor prefeito para cancelar a sessão de julgamento das contas. Como o plenário é soberano, coloco em votação simbólica. Os vereadores que forem a favor do cancelamento da sessão queiram se manifestar. O requerimento foi rejeitado. Solicito ao secretário que prossiga a leitura do processo. A Sua Excelência do senhor vereador Osmar Ribeiro da Silva, comunicamos a Vossa Excelência e ao plenário deste tribunal, em sessão virtual realizada no período de 4/5 a 8/5 de 2020, apreciou o processo de número 1753/18, em que figura como parte interessada a Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia. Primeira sessão virtual do Pleno de 4/5 a 8/5. O recurso de reconsideração da prestação de contas do governo de julgamento irregular, juntado aos documentos de preclusão, nexo de causalidade, existência, recurso conhecido e desprovido. Em sede de recurso de reconsideração inviável a juntada de documentos novos, eis que inadequado o momento processual em que se pese na alegação de inexistência de causalidade, o acórdão combatido tratou de elucidar o nexo de causalidade entre as condutas dos responsáveis. No mérito, não bastasse a apresentação no recurso de teses anteriores, superadas aos novos apontamentos traduzidos pelo recorrente, também restaram superados, mantendo-se inalterados os termos. Vistos os relatos e discussão desses autos, trataram do recurso de reconsideração interposto por Ocimar Aparecido Ferreira, prefeito municipal, Márcio da Costa Murata, ex-controlador, e Marinês Tomás dos Santos, responsável pela contabilidade. Acordam aos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com o voto do relator conselheiro José Euler, por unanimidade em votos, conhecer o recurso de reconsideração interposto por Ocimar Aparecido Ferreira, Márcio da Costa Murata, Marinês Tomás dos Santos, para o mérito de negar provimento, mantendo-se integralmente à disposição. Dar ciência aos interessados elencados no cabeçalho, sem prejuízo da respectiva notificação do ofício, via diário eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada
como marco inicial para possível interposição. Dar ciência pessoalmente ao Ministério Público de Contas. Após a adoção de medidas pela Secretaria do Processamento do Julgamento, proceda-se a pensamento dos presentes autos do processo principal. Participar do julgamento o conselheiro José Euler de Melo, Edilson de Souza Silva, Valdivino Crispim, Francisco Carvalho, Wilber Carlos, Benedito Antônio, conselheiro presidente Paulo Cury e procurador-geral do Ministério Público de Contas Adilson Moreira de Medeiros. O relatório versos aos autos sobre o recurso de reconsideração do imposto por Ocimar Aparecido Ferreira, Márcio da Costa Murata e Marineide Tomás. Emitiu um parecer prévio pela reprovação das contas do Poder Executivo do município de Campo Novo de Rondônia, relativas ao exercício financeiro 2017, de responsabilidade do senhor Ocimar, do CPF 556 984 769 34, chefe do Poder Executivo. Em razão dos apontamentos a seguir, alencados e ressalvados aos autos da contas da mesa diretória do Poder Legislativo Municipal, do convênio e contratos firmados, além dos autos de ordenação de despesa. O parecer prévio. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunidos em sessão extraordinária, dando cumprimento do artigo de discussão da Constituição Federal, da Lei Complementar Estadual, apreciando a prestação de contas do Poder Executivo de Campo Novo, sob a responsabilidade do senhor Ocimar, chefe do Poder Executivo, por unanimidade no termo dos votos de Benedito Antônio Alves, e, não obstante os demonstrativos contábeis indicarem que o município aplicou 28,35% na manutenção de desenvolvimento do ensino, 64,03% de recursos do Fundeb na remuneração da valorização do magistério de 25,27%, na saúde em atenção nos limites mínimos de 25%, 60% e 15%, respectivamente, e repassou 6,90% do Legislativo Municipal em atenção ao dispositivo do artigo 29. A administração do senhor Ocimar Ferreira, chefe do Poder Executivo de Campo Novo, encerrou o exercício com renúncia de receitas, sem atendimento a disposições legais, sem repassar o RPPS, as contribuições previdenciárias, patronais e de servidores, referente ao exercício do parcelamento dos anos anteriores, causando acréscimo expressivos ao título de juros e multas e desestabilizando a situação financeira do atual regime, com uma execução orçamentária de forma desequilibrada, contribuindo para o descontrole das contas públicas pela insuficiência financeira por fonte de recursos no valor de R$ 2.407.190,65 centavos, causando desequilíbrio das contas, contrariando as disposições incertas. Além disso, a superavaliação do saldo da conta do caixa equivalente ao não atendimento dos requisitos do instrumento de planejamento, o PPA. É de parecer que as contas do Poder Executivo de Campo Novo de Rondônia relativa ao exercício 2017 de responsabilidade do senhor Ocimar, chefe do Poder Executivo, não estão em condições de receber aprovação pelo Poder Legislativo Municipal, de forma em que a Lei Complementar Estadual número 154 de 96 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, ressalvados ainda os autos da conta da mesa diretória do Poder Legislativo Municipal, dos convênios e contratos firmados, além dos autos de ordenação de despesa, pretendem, em síntese, a reforma da decisão combatida para que sejam aprovadas as contas de 2017 ou, alternativamente, sua aprovação com ressalvas.
certifica a tempestividade de interposição. Realizou-se em juiz de administração de recurso. Pelo conhecimento de insurgências por preencher requisitos de admissibilidade. Voto do conselheiro Josué. Alegaram dificuldades enfrentadas pelo gestor sobre o cumprimento de leis legais, observado pela administração do exercício em voga, repisando argumentos já apresentados. No entanto, 2 novos argumentos foram trazidos à sede recursal, que refogem as teses apresentadas na instrução do processo principal, quais sejam que os débitos previdenciários da parte do servidor existem à época da decisão foram quitados posteriormente, fato que desejam comprovar com a anexa da declaração da superintendente do IPECAM, data de 29 de novembro de 2018, que a extrapolação de despesas com o pessoal ocorreu apenas no exercício de 2018. Portanto, deve ser analisada apenas a prestação de contas relativa ao exercício de 2019. Ocorreu que compulsado e presentes autos verifica a deliberação, mantendo inalterados os termos da decisão, considerou irregular as contas do município de Campo Novo de 2017. Isto porque, no meio de um parecer, além de refutar a possibilidade de juntada a novos documentos, neste momento processual, entendeu pelo conhecimento de recurso de reconsideração no mérito pelo desprovimento. De fato, conforme a análise técnica, o conselheiro relator dos autos principais, dentre várias irregularidades remanescentes, após as justificativas dos interessados, 2 delas, a reprovação das contas, o desequilíbrio financeiro e atorial do RPPS, causando pela inadimplência do recolhimento de contribuições previdenciárias e execução orçamentária de forma insata, contribuindo pelo desequilíbrio das contas públicas, pela insuficiência financeira para cobrir as obrigações assumidas até 31 de dezembro. Da juntada de documentos com recurso de reconsideração da regra do regimento de sua vedação. Como mencionado, o recorrente juntou com seu recurso de reconsideração inúmeros e vários documentos a que a regra é proibido pelo regimento interno. Portanto, por força do artigo 93, único, parágrafo único do regimento interno, impõe-se ao não conhecimento dos documentos juntados, com recurso de análise e consequência do desentranhamento do mesmo. Segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União, encerrada a fase de instrução, não existe previsão legal para recepção de documentos novos, ou seja, que contém argumentos ainda não ventilados no processo, ou que tenha a intenção de rebater análises empreendidas pela unidade ilustrativas. Vê-se, portanto, que preclusa a possibilidade juntada de documentos novos pelo recorrente, eis que inadequado o momento processual. Quanto ao mérito restando de responsabilização do prefeito e do controlador, não há o que se falar em reforma. De fato, a deliberação combatida tratou de elucidar o nexo da causalidade entre as condutas do prefeito e controlador e aos resultados alcançados. Normalmente, no que toca à irregularidade, que a reprovação das contas quando foram considerados os responsáveis pela informação e demonstrativo contábeis. Neste ponto, impede mencionar que, quanto às 2 imputações atribuídas à contadora Marineide Tomás dos Santos, ao final da análise do conselheiro relator dos autos principais, concluiu uma delas elegida e a outra caráter formal. Nesta esteira, embora tenha sido
excluída a responsabilidade, pelo que se depende das razões recursais, pretende ela ao julgamento regular das contas. Segundo o prefeito municipal, em 2013, seu primeiro mandato, instituído já, apresentava débitos por falta de repasse da gestão anterior, sendo buscado então meios legais e financeiros para indimplir o instituto, sendo realizados parcelamentos e pagamento. Estas ações foram necessárias também devido aos embaraços encontrados e tentando afirmar convênios do governo federal e estadual, sendo necessária ação judicial por parte da municipalidade em fase de imposições feita pela União. Argumentam ainda que os repasses do pagamento vêm ocorrendo conforme documento juntado nos autos, apresentado pelo IPECAM, em relação extraída no site eletrônico do Ministério da Previdência Social. Entretanto, na sequência dos esclarecimentos apontados, os justificantes argumentam que os valores retidos e não repassados no momento oportuno não foram praticados com dolo de má-fé e não foram aplicados em seu patrimônio particular. Conclui alegando que se houve atraso de repasse de contribuição do Instituto de Previdência, os recursos foram utilizados para pagamento pessoal, atendimento de situações emergenciais de saúde, educação e administração municipal, utilizado por motivo de emergência para manter o funcionamento da máquina pública municipal, seja por aplicação de áreas de saúde, de educação ou mesmo da administração. Foi informado que os repasses estariam sendo feitos conforme documento anexado aos esclarecimentos dos jurisdicionados, porém manejando o documento juntado aos autos, não localizando qualquer documento que faça menção em argumentos apresentados ou situação encontrada no presente, achado que possa suportar as alegações de que depreende da peça recursal os recorrentes pela superação da falha acima explicada com a apresentação da declaração do superintendente do IPECAM, senhora Isolda Madela, que, como já dito, configura-se como documento novo e como não pode ser considerado em sede do recurso de reconsideração. Parecer requerente à presidência da Câmara Municipal. O interessado do município de Campo Novo de Rondônia, Secretaria Municipal do Governo de Campo Novo e Secretaria Municipal de Fazenda de Campo Novo, Controladoria Interna do município de Campo Novo, Procuradoria-Geral do município de Campo Novo. Em 18 de agosto de 2020, a Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização da Prestação de Contas do Poder Executivo, ano e exercício de 2017, em análise já efetiva pelo Tribunal de Contas do Estado, reprovação das contas, omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias no exercício, inadimplamento dos parcelamentos previdenciários, aumento da dívida com a autarquia previdenciária, onerando os cofres públicos do município com o pagamento de juros, não atendimento do resultado nominal, irregularidades graves apontada pelo corte de contas estadual, não atendimento dos pressupostos fixados pela Lei Complementar Federal número 101 de 2000, conclusão pela reprovação, intimação para o exercício de contraditório e de ampla defesa, designação de audiência de julgamento das contas pelo plenário da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campo Novo, no uso das suas atribuições, analisa a prestação de contas do Poder Executivo no exercício de 2017, conforme os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a referida avaliação, após o recebimento de expediente do egrégio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, deflagrou o presente processo
administrativo para análise de deliberação quanto às contas municipais e a sua rigidez. O feito está instruído com a mídia digital, contendo todo o procedimento de análise e instrução de julgamento perante o TCE de Rondônia. Não foram solicitadas informações complementares e não foram juntados novos documentos. De que consta nos autos, principalmente pelo conteúdo dos arquivos encaminhados pela Corte de Contas do Estadual, o processo encontra-se para análise e deliberação dessa comissão. É o relatório. Toda a documentação encartada nos autos demonstrativos, claro, desentendimento à Lei Complementar Federal número 101 de 2000, no tocante às contas do Poder Executivo do ano 2017, fato esse que repetiu no exercício 2016. As contas do município vêm sendo negligenciadas com desentendimentos sistemáticos e irregularidades importantes apontadas pela análise técnica do Tribunal de Contas do Estado. As irregularidades constatadas pela Corte das Contas são bastante graves e indicam que não houve adequação ou situação contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e previdenciária, não atendendo às normas brasileiras de contabilidade pública, Lei de Contabilidade Pública. Os equívocos na gestão das contas públicas do município de Campo Novo do exercício 2017 estão reprovadas pelos documentos juntados ao longo de todo o procedimento. Tratam-se de provas claras e objetivas, as quais indicam de maneira exata matemática, de acordo com os relatórios e demonstrativos contábeis, o descumprimento de normas legais e aplicáveis. Infringência às disposições no artigo 85, 87 e 89 da Lei Federal 4.320/64. Infringência nas disposições incertas no artigo 37, de 165 e 167 da Constituição Federal, no artigo 4º, 5º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Infringência e disposição incertas na Instrução Normativa número 1 de 1999, pela superestimação da receita estimulada na LOA. Infringência e as disponibilizações incertas no artigo 40 da Constituição Federal, pela ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias, patronal dos servidores, de exercício e o não pagamento do parcelamento do exercício anterior do RPPS. Infringência a disposições incertas do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101, pela insuficiência financeira para a cobertura de obrigações assumidas até 31/12/2017, causando desequilíbrio das contas. Infringência e disposições incertas no artigo 150 da Constituição Federal, de Lei Complementar Federal número 101, pela renúncia de receita e atendimento às disposições. Infringência de disposições incertas no artigo 16, parágrafo 1º, do artigo 18 de Lei Complementar Federal, pelo não atendimento de determinações e recomendações da Corte das Contas. No final da sua decisão colegiada, o TCE, considerando que o chefe do Poder Executivo de Campo Novo, no exercício 2017, não realizou uma gestão fiscal responsável. Por fim, a Corte das Contas elenca uma série de alertas e determinações ao chefe do Poder Executivo, justamente em razão da gravidade das irregularidades encontradas, ano após ano, nas contas do município de Campo Novo. Aquele julgado do TCE foi objeto de recurso de reconsideração no processo número 219 de 19 do TCRO, a qual foi conhecido e negado provimento à unanimidade. Ao analisar os relatórios do controle externo, os fundamentos da decisão final do Pleno do TCE de Rondônia é principalmente os relatórios demonstrativos dos documentos contábeis apresentados à comissão,
conclui que a gestão do Poder Executivo Municipal de Campo Novo, de Rondônia, relativa ao exercício de 2017, não atendeu aos pressupostos fixados na Constituição Federal, na Lei Complementar número 101 de 2000 e as demais diplomas aplicados. Destarte concluiu essa Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia pela reprovação das contas do Poder Executivo no exercício 2017, visto que é pertinente o parecer ser submetido a análise de discussão e votação em plenário nessa Casa de Lei. No outro giro, intima-se o prefeito acerca de julgamento das contas de sua gestão, referente ao exercício de 2017, para que, se quiser apresentar defesa escrita, no prazo de 15 dias úteis, indique as provas que pretende produzi-la. Notifique-se de que todas as provas indicadas pelo prefeito serão colhidas e produzidas na audiência de instrução de julgamento, no qual realizará no dia 21 de setembro de 2020, às 11 horas, na sede da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, situado na Avenida Tancredo Neves, número 2070. Obrigado. Setor 2. Vereador presidente da comissão, Claudecir Alexandre Alves. Vereador relator da comissão, Marco Aurélio Pereira de Oliveira. Vereador membro da comissão, Rondinério Pascoal Casula. Ao excelentíssimo senhor Osmar Ribeiro. Ocimar Aparecido Ferreira, vem a digna presença de Vossa Excelência requerer a anulação da sessão de votação das contas 2017, pedido que se faz por suspensão ao direito de defesa e ausência de oportunidade para o exercício do contraditório perante o Legislativo Municipal, em consonância com o atendimento do Supremo Tribunal Federal. Assegura-se ao chefe do Poder Executivo Municipal o direito de defesa quando a deliberação da Câmara sobre as suas contas, normalmente quando o parecer do Tribunal de Contas Estadual opinar nele pela rejeição dela sob pena ofensiva, incluso no artigo 5º da Constituição Federal. Campo Novo de Rondônia, 9 de setembro de 2020. Na forma da lei, conceda a palavra por um tempo de até 2 horas ao senhor prefeito municipal para pronunciar a sua defesa, garantindo o devido processo legal e ao direito do contraditório e ampla defesa. Deixar registrado aqui que o prefeito até o momento não está presente e não mandou ninguém em seu lugar. Então, vamos dar seguimento. Conceda a palavra até 5 minutos aos vereadores que queiram fazer o uso. Vereador Miro Ademir Borré. Vereador Claudecir Alexandre. Não vou fazer uso da palavra, presidente. Vereador Gerson. Vereador Josué. Vereador Marco Aurélio. Não. Vereadora Nayara. Vereador Cidelvan. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus por mais esse momento. E a respeito das contas, gente, eu fico feliz que aqui no passado, prefeitos, as contas vinham reprovadas do tribunal e eram aprovadas aqui. Então, nesse mandato, graças a Deus, parece que está sendo diferente. Está tendo vereador dessa vez. Então, eu fico feliz por isso. Acho que a maioria vai acompanhar a justiça, a verdade, porque já vem explicado aí para os vereadores não precipitar, né? Vem bem explicado aí os erros que o prefeito cometeu. Então, eu fico feliz por isso. Obrigado. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação das contas do município de Campo Novo de Rondônia, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor prefeito municipal, senhor Ocimar Aparecido Ferreira.
Informa aos senhores vereadores que quem votar sim estará votando a favor do entendimento do Tribunal de Contas e da Comissão de Finanças e Orçamento, e quem for contra, vota não. Votação do processo número 006 de 2020. Dispõe sobre as contas do município de Campo Novo de Rondônia, referente ao exercício 2017 de responsabilidade do senhor prefeito municipal Ocimar Aparecido Ferreira. Votação. Vereador Miro. Não. Vereador Si. Voto sim com o relator. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinelli. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Ausente. As contas do município de Campo Novo de Rondônia relativa ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor prefeito municipal, senhor Ocimar Aparecido Ferreira, foram rejeitadas por 7 votos a 1. Determina a expedição de decreto legislativo na forma da lei e comunicação aos órgãos competentes. Não havendo nada mais a tratar, encerro a presente sessão. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.